Para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Sabe quando a gente se pergunta, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria com aquele dinheirão? Então o governo federal, nesse momento, está se perguntando o seguinte, o que eu posso fazer com 2 trilhões 650 bilhões de reais? Essa foi a arrecadação de impostos federais no ano de 2024, a maior arrecadação da história. E aí, quando a gente vê um número tão significativo, a gente se pergunta, por que isso não reverte em favor da população? A arrecadação sobe, mas o serviço melhorou? Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do BNDES, do IBGE, colunista aqui do Jornal Gente, vai falar sobre esse e outros assuntos da economia. Professor, bom dia. Qual que é a leitura que o senhor faz, primeiro sobre esse número expressivo de aumento de 10% na arrecadação de impostos no ano passado? O governo sabe muito bem o que vai fazer. Bom dia, bancada. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Um prazer estar aqui com vocês. O governo já sabe o que vai fazer com essa dinheirama toda. Gastar. Aliás, ele já gastou. Esse dinheiro já está empenhado e esse é o drama brasileiro. Nós já sabemos que esse dinheiro será todo ele, ou praticamente todo, consumido. Ou seja, o primeiro drama da má utilização desses recursos, Thaís, é o fato de que muito pouco sobra para os investimentos. O governo não tem um programa robusto de investimento, e quando eu falo de investimento, eu falo desde a construção de hospitais, de escolas, o que é sempre lembrado, mas também da infraestrutura do país, que de certa forma, devora a produtividade. A falta de estradas, a falta de portos adequados, a falta de infraestrutura de comunicação, tudo isso gera um enorme desperdício e falta de oportunidade. O governo é um promotor da improdutividade brasileira, de forma que é lamentável que a gente tenha essa notícia, que em princípio é boa porque mostra a vitalidade da economia privada, que conseguiu separar essa bolada, esses 2 trilhões e 650 bilhões, apenas para o governo federal, porque a população ainda recolhe mais de 1 trilhão em tributos indiretos que vão para os cofres estaduais, 27 estados, e para 5.570 municípios. Ou seja, é uma bolada estratosférica que representam praticamente 5 dos 12 meses trabalhados pela população, 5 em 12 meses, se não mais. A minha conta está redonda, nós estamos indo para quase metade do ano gastos apenas para servir ao governo. E ainda assim, a gente enfrenta a notícia de que o governo vai fechar com um brutal déficit se considerado o pagamento de juros. E tem que ser considerado o pagamento de juros, porque o déficit verdadeiro é o déficit nominal, e não apenas o déficit chamado primário, que também acabou sendo ainda um número expressivo. De forma que nós temos que apenas lamentar que esse vigor tributário do Brasil, esses quase 10% de crescimento reais da arrecadação, ele meio que vai para o buraco e não tem servido para realmente colocar o Brasil no patamar de um país de primeiro mundo, como deveria ser. Professor Paulo Rabelo de Castro, muito bom dia, bem-vindo outra vez aqui ao nosso programa, agora como integrante da equipe, não é? E eu gostaria de saber o seguinte, eu li críticas que o senhor fez à atual gestão do IBGE, que é um órgão de Estado que o senhor já presidiu, conhece muito bem enfim, toda aquela turma e o funcionamento do órgão, sugerindo inclusive ao presidente a substituição do atual titular do cargo, né, que é um petista furioso daqueles fanáticos chamado Márcio Postman.
Bom, o que eu gostaria de saber, eu gostaria que o senhor expusesse aqui a sua avaliação dessa gestão atual do IBGE e por que é necessário substituir o ativista que o preside. Pergunta delicada, mas que temos que enfrentar, não é, Cláudio Humberto? Todo mundo está prestando atenção nessa crise que se atribui ao órgão, ao IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão, eu posso fazer esse depoimento com muita tranquilidade, é um órgão idôneo, constituído por um corpo técnico da mais alta competência e também da mais alta integridade ética. Isso significa dizer que a população pode confiar no IBGE. No entanto, o órgão está sofrendo um abalo na sua credibilidade e, eventualmente, com risco para a sua imagem a médio e longo prazos, pelo fato de que o presidente do IBGE, e eventualmente alguns companheiros da sua diretoria, resolveram fazer a gestão da porta do IBGE para fora. O que eu quero dizer com isso? Levaram assuntos que são de gestão interna para uma disputa com o corpo técnico e com os servidores de um modo geral para fora dos portões do IBGE, fazendo o que a gente costuma chamar na gíria uma lavação de roupa suja fora de casa. E isso realmente não se faz porque os assuntos internos, assuntos administrativos, inclusive os mais delicados, têm que ser tratados dentro da reserva que nós temos que ter em qualquer órgão público. De forma que, ao fazer esse embate com os servidores na mídia, e de certa forma nos obrigando a estar aqui neste momento a fazer esse comentário, praticamente já coloca a credibilidade dessa presidência do IBGE em jogo. Então, não é nada pessoal o comentário que faço aqui, dizendo que, neste momento, o correto, o que normalmente se fazia, tradicionalmente no Brasil, quando havia uma situação dessa de embate, de crise dentro do órgão, é o afastamento da presidência e a substituição para que um outro grupo, um outro líder possa atuar e dirimir essa crise. O que não podemos é ter a situação atual em que a ministra da área está calada em relação ao assunto, parece até que foi esquiar na Europa, porque ela simplesmente está ausente dessa discussão, sendo ela a autoridade superior ao presidente do IBGE, e o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, por ser da cota pessoal do presidente, essa nomeação, como todo mundo sabe, deveria ser também uma responsabilidade do presidente intervir nesse processo, acabar com esse bate-boca, reestabelecer a ordem na casa e que, posso lhe dizer, a discussão é toda em torno de uma iniciativa de criar um IBGE paralelo que é totalmente descabida, que não faz sentido nenhum, porque seria o equivalente a criar, por exemplo, um banco central paralelo. O IBGE é uma agência de Estado, ele tem que se organizar e se organizar bem com verbas suficientes para estabelecer um trabalho impecável. E o IBGE não tem sido objeto da devida prioridade, principalmente pelo Poder Executivo, mas até certo ponto também o Congresso tem deixado o setor de estatística e de geografia, fundamental para o Brasil, um pouco desamparado. Nós, quando estávamos na presidência do IBGE, criamos, inclusive, uma frente parlamentar da geografia, estatística e meio ambiente, que a gente chamava carinhosamente de Frente da Gema. Eu espero que essa frente parlamentar, agora, quando voltar a se reunir o Congresso Nacional, que ela volte a ser ativa
e ajude a superar esse problema. Professor, tudo bom com o senhor? Olha, um prazer tê-lo aqui como colunista no Jornal Gente. Vou fazer uma pergunta Prazer aqui é meu, que... Thaís. É, Sônia. O prazer, É olha... Sônia? Ah, tá bom. É a Você está Sônia, tô mais aqui longe, direto, é que eu mas tá voltei perto da voltei de gente. férias. Ó, olha, professor, os ouvintes aqui não param de perguntar e enfim, é a dúvida de todos nós. Porque a inflação, ela está mexendo no bolso dos brasileiros e a de alimentos, então, tá uma tragédia. Quais são os motivos, o senhor com a sua expertise, que o senhor pode explicar, desses preços dos alimentos? São fatores externos, aumento de commodities, ou são fatores gerados lá, aí mesmo no Brasil, com o aumento do dólar que impacta em tudo isso? Olha, é um conjunto, Sônia, e é um conjunto que é trazido, em primeiro lugar, por condições de oferta. É o caso típico do café, que subiu mais de 40% ao longo do ano passado. E a gente está aqui agora fazendo economia de cafezinho, quem diria no Brasil, né? Eu, por exemplo, aqui em casa estou. E a gente, apesar de ser o maior produtor e o maior exportador mundial, no caso do café, o exemplo é típico. Havendo uma situação de uma restrição de oferta, nós temos que ir para consumos alternativos. Agora, o problema é quando a gente junta o efeito de um produto em particular, que tem uma escassez decorrente de uma situação eventualmente climática ou daquela planta em particular, e a gente tem o efeito do câmbio. O câmbio é mortal. E o Brasil teve um aumento de mais de 25% de valor do dólar em relação ao real no ano passado. Esse impacto de mais de 25%, no caso a gente chama de desvalorização do câmbio, não é? Da relação de troca entre o real e o dólar, faz com que todos os produtos que têm uma repercussão dos preços em dólar, e a grande maioria dos produtos do Brasil são cotados com uma referência em dólar, porque nós também exportamos, e essa cotação é normal, nós não podemos impedir, criar um dique entre o mercado interno e o mercado externo. Isso afeta as proteínas de origem animal, ou seja, as carnes, afeta até o leite, que tem menor repercussão internacional, mas tem também. Eventualmente, todos os produtos derivados da soja, principalmente o óleo de soja, o milho, com todas as suas aplicações, a cana-de-açúcar, no caso, o açúcar e o etanol, e a repercussão vai além dos alimentos, também o combustível. A Thaís estava fazendo um comentário exatamente porque a Petrobras já alega pressão sobre as suas contas, porque vem adiando e não poderia adiar mais o reajuste, principalmente do diesel, mas também da gasolina. De forma que eu lamento dizer que o Brasil vai enfrentar e já está enfrentando uma nova onda de elevação dos preços dos alimentos por cima da média inflacionária. Ou seja, no ano passado, o IPCA, que é o que mede essa cesta típica do brasileiro, bateu em quase 5% de elevação, 4,8%, mas os alimentos eles foram praticamente a 6% de desvalorização. E, como disse, dentro dessa cesta alimentar tem produtos como o café, que estão contribuindo com elevações muito superiores, 40%. De forma que o brasileiro vai sentir o aperto no bolso, já está sentindo ao longo de 2025. A popularidade do presidente, a popularidade de qualquer presidente fica muito negativamente afetada quando as pessoas percebem esse desequilíbrio financeiro entre o que levam para casa de salários e o que sai na boca do caixa do supermercado, da loja de material de construção, do shopping, assim por diante.
É verdade, né, professor Paulo Rabelo? Nessa hora aí, sentiu no bolso, não tem jeito. Eu vou pedir só um minutinho para o senhor é do Rio de Janeiro, conhece bem os problemas aí do Rio. Tem um chamado da nossa reportagem, a gente já vai retomar o nosso contato para falar mais sobre economia, mas só para o Pedro Dobal trazer mais elementos de uma operação que está acontecendo hoje no Complexo de Favelas da Maré. Xará, bom dia. Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro em conjunto com a Polícia do Espírito Santo. É uma operação que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, principalmente contra integrantes da facção 3º Comando Puro do Espírito Santo. Essa é uma operação que começou ainda de madrugada, com muita movimentação policial aqui na região do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Teve inclusive relato de intenso tiroteio já de madrugada. Duas das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, chegaram a ficar fechadas por cerca de meia hora no momento em que as viaturas estavam se deslocando para essa operação. Inclusive, a gente tem informação de que 2 pessoas já foram presas durante essa operação, entre elas um criminoso que tentou roubar um caminhão na Avenida Brasil, e os policiais que estavam atuando nessa operação viram, identificaram esse criminoso e prenderam ele e trouxeram aqui para a delegacia de Bom Sucesso, também na Zona Norte. Os agentes, então, tentam cumprir esses mandados de prisão, e a gente tem a informação de que esse grupo ele chegou a movimentar 43 milhões de reais no intervalo de um ano. O objetivo é justamente combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os investigadores descobriram, por exemplo, que o grupo chegava a cobrar mensalidades de até 10 mil reais para que empresas de internet, água, gás pudessem funcionar, pudessem operar dentro das áreas dominadas por essa facção. Além disso, os criminosos ainda contavam com diferentes contas bancárias para fazer a lavagem do dinheiro, entre elas 2 contas bancárias, uma de uma caixa lotérica e outra de um suposto banco paralelo irregular que oferecia empréstimos para os moradores da comunidade. Essa é uma investigação que começou em novembro do ano passado, quando foi preso um traficante, Luan Gomes de Faria, em Vitória, no Espírito Santo. O irmão dele, na época, fugiu aqui para o Rio de Janeiro. Segundo as investigações, estaria escondido aqui no Complexo da Maré. Então, esse aí, um dos objetivos também dessa operação de hoje, prender esse criminoso que atuava principalmente no tráfico de drogas do Espírito Santo, mas com uma intensa relação com os traficantes que atuam no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado ao Pedro Dobal, que volta ao longo da nossa programação com atualizações dessa operação da polícia no Complexo da Maré em busca de criminosos. Voltamos com o professor Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista de economia do Jornal Gente, que já falou aqui, para você que ligou o rádio agora, sobre a arrecadação recorde do governo e os desafios que temos para isso. Também já respondeu a pergunta do Cláudio sobre a crise no IBGE, na administração do IBGE. E a Sônia perguntou sobre preço dos alimentos, por que estamos com essa inflação, né, sentida no bolso de todos nós. A minha pergunta para o senhor... Aliás, eu achei o Brasil tão caro, viu, Pedro, quando eu estive aí nas férias. É, caro mesmo. Eu tô fazendo parte aí do pessoal que perguntou. Imagina para você tá caro aí, que traz euro, imagina para nós aqui em real. Mas então, justamente, a comparação é essa, eu fiquei assustada. Professor Paulo Rabelo, a minha pergunta é muito mais simples que a dos 3 aqui para o senhor. O que o Copom vai decidir hoje e por que o Copom vai aumentar a taxa básica de juros mais uma vez? Logo essa é a mais difícil, mais complexa. Mas vamos lá. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne periodicamente para examinar a trajetória da inflação brasileira, a estabilidade da moeda. O Banco Central, como sabemos, ele é o guardião da moeda, tal como o IBGE cuida das estatísticas. O guardião da moeda, no caso, uma agência de Estado também, é o Banco Central. Aliás, Cláudio Humberto, se nós tivéssemos um estatuto para o IBGE de autonomia operacional, como temos para o Banco Central, aliás, essa seria uma pauta para o Congresso que vai se reunir agora no início de fevereiro, essa seria uma solução que me parece de encaminhamento adequado para essa crise do IBGE. Voltando ao Banco Central, que reúne o seu Comitê de Política Monetária hoje,
o mercado pensa, especula, aposta e já com indicações de atas anteriores de reuniões, principalmente a de dezembro, em que o próprio banco aponta a possibilidade de elevação que é muito, muito expressiva, da ordem de 100 pontos de base, ou seja, 1 ponto percentual em cima dos atuais 12,25, ou seja, a taxa básica de juros no Brasil estaria indo para mais de 13%, 13,25%. E isso para ser apenas uma de 2 altas, porque já há também uma aposta de que logo em seguida, na reunião seguinte, a de hoje, haveria uma alta consecutiva, trazendo essa taxa de juros para 14%. Ora, com toda a pressão inflacionária que nós já acabamos de comentar, a média da inflação entre produtos que crescem mais ou menos em preços está aí na faixa de 5%. Se a gente fizer uma conta de padaria entre os 13% que serão eventualmente anunciados hoje, 13,25%, menos a taxa de inflação passada, 5%, nós verificamos que a taxa de juros real é uma taxa da ordem de 8%. E mesmo que a gente use a inflação prevista de 5,5%, a gente ainda ficaria aí com uma taxa real da ordem de 7,5%, que é extremamente elevada. Nos Estados Unidos, a taxa real de juros não chega a ser praticada na faixa de 2%. Essa é uma diferença competitiva muito grave contra o Brasil. O Brasil, que parte para atividades produtivas já com uma taxa de juros tão elevada, é algo que afeta negativamente todas as atividades econômicas, porque os empresários têm que se financiar com taxas elevadíssimas. Só que é preciso lembrar, os bancos não praticam a taxa Selic, eles colocam ainda uma enorme gordura quando uma empresa vai buscar empréstimos. Se você é louco o suficiente para, ou está apertado o suficiente para ter que recorrer a um cheque especial, a ter que recorrer a um cartão de crédito e se financiar nessas modalidades, aí mesmo que a taxa de juros brasileira ela é infernalmente mais elevada do que a de qualquer outro país do mundo. Ou seja, tal como o escândalo da segurança pública, que é algo que precisamos encarar de frente, temos que ter um governo que comece a realmente tratar desse assunto com a seriedade e com a força que isso requer, também eu diria que nós estamos, Pedro, diante de um outro escândalo, que também é um atentado à segurança, só que é um atentado à segurança financeira do Brasil. A maneira como o Banco Central é obrigado a trabalhar com taxas de juros elevadíssimas para, de certa forma, conter na base do TACAP, batendo na cabeça da inflação, ele, ao bater na cabeça da inflação, ele está batendo na cabeça das atividades produtivas brasileiras. E é curioso que, como nós acabamos de ver, como o Brasil arrecada muito e gasta muito no governo, uma parte importante da inflação ela é provocada pelo gasto do governo. E se você me perguntar, e o governo paga, ele é sensível a essa elevação da taxa de juros? Não, ele vai gastar igual. Ele não tem sensibilidade nenhuma à taxa de juros. Então, trata-se de um remédio muito mal parado, é um remédio forte e mal aplicado, porque ele não é acompanhado pelo controle dos gastos que deveriam estar ocorrendo hoje. De forma que estamos muito desequilibrados no Brasil. Nós entramos, infelizmente, em 2025 com muita vitalidade na economia produtiva, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, de realizar, acordar cedo e trabalhar, mas temos o painel de controle da economia
completamente desorganizado e com um monte de luzes amarelas e vermelhas piscando, sendo que o piloto aparentemente sumiu ou foi tomar um cafezinho. E vai pagar mais caro por ele. Deixa eu agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro, economista e nosso colunista aqui no Jornal Gente, todas as quartas-feiras, conversando com você, nosso ouvinte, nosso assinante. Obrigada, professor. Até lá. Obrigado. Um bom dia, bancada. Um bom dia, Brasil. Bom dia, professor. São 8h44. Na sequência, nós vamos falar aqui no Jornal Gente sobre o retorno do craque Neymar aos gramados brasileiros. O Neymar está chegando de volta para jogar no Santos e nós vamos contar essa história na sequência para você. Rede Bandeirantes.